Quais são essas as emoções perturbadoras, Denis, que nos causam tanta dor e sofrimento e aprisionamento no ciclo de reencarnações? Olha só, Caliel, quando a gente fala sobre as emoções aflitivas, aquilo que nos prende no sofrimento, no lugar em que nós estamos, basicamente, nós conhecemos e lidamos no nosso dia a dia de forma até consciente com 4 delas, né? São 5 ao todo, mas de forma consciente nós sabemos o que é o apego, o que são as paixões, o que são os desejos. Então, a primeira emoção aflitiva que nos causa dor, que nos causa sofrimento, é o apego. É quando nós nos apaixonamos, quando nós desejamos, quando nós queremos muito ter algo. E depois que nós temos, essa coisa de tentar manter. Então, a primeira emoção aflitiva é o apego. Nós conhecemos o apego. Todos nós já sofremos por uma paixão, já sofremos por desejar muito alguma coisa. Então, nós lembramos dessa emoção aflitiva. Uma outra emoção que também nós reconhecemos, está no nosso dia a dia, muito facilmente nós lembramos dela, é a raiva. Então, o apego, nós desejamos algo e queremos ter algo. E num determinado momento, aquilo que nós desejamos ter, pela impermanência que permeia tudo, não há nada permanente, nada que surgiu vai durar para sempre. Então, a paixão, aquilo que eu conquistei, num determinado momento, ela é tirada de mim. E o perder o objeto do apego gera raiva. Então, percebam que sempre que nós sentimos raiva, essa raiva tem origem na perda de algo que nos era caro. Ou até mesmo na possibilidade da perda, até mesmo da nossa autoimagem. Então, quando alguém nos xinga, imediatamente nós que defendemos uma autoimagem, defendemos aquilo que pensamos que nós somos ser, né? Defendemos aquilo que nós acreditamos que nós somos, assim que alguém nos xinga, alguém nos agride, imediatamente surge a raiva. E a raiva, ela tem como ponto de partida, então, a negação do apego. Quando aquilo a que nós somos apegados, de alguma forma, nos é tirado. Desejamos algo, temos apego por aquilo. Perdemos, surge raiva. São 2 emoções aflitivas bastante fortes. A raiva é superpotente, o apego é superpotente, a paixão é superpotente. Quando nós desejamos algo e conseguimos, surge a terceira emoção aflitiva, o orgulho. Como nós somos orgulhosos daquilo que nós conquistamos. E como o orgulho dificulta nossa relação, nossa vida. Como o orgulho dificulta, por exemplo, um processo de reconciliação. Como o orgulho dificulta o bem-estar e o bem conviver entre as pessoas. Nós nos magoamos, imediatamente o orgulho nos impede de retomar, de recomeçar. Então, uma terceira emoção aflitiva é o orgulho. A quarta emoção aflitiva, eu diria, que são os ciúmes. Eu não, a tradição, né? A tradição coloca essas emoções aflitivas. E os ciúmes é exatamente quando eu desejo algo, eu desejo ter algo, eu quero ter e não consigo ter. E o outro tem. Eu olho para o outro e eu tenho ciúmes, porque eu gostaria muito de ter aquilo que ele tem. Ciúmes ou inveja. Então, de uma forma prática, nós dizemos que são 4 emoções, mas uma é a raiz das 4, que é a ignorância. E a ignorância surge exatamente no passo e no momento em que eu não reconheço o outro como igual a mim. Ou ainda, gero uma dualidade entre eu e o outro. A geração dessa dualidade, essa ruptura, essa cisão
cria em mim uma identidade. Eu sou diferente do outro. Eu sou diferente de você, sou diferente de você, telespectador, e quem está acompanhando o Diário News. Quer dizer, quando eu crio essa premissa da diferença, essa heresia da separatividade, como se eu fosse um e você outro, eu começo então a me colocar como melhor que o outro, mais importante que o outro, né? Em que as minhas situações são as mais importantes nesse momento, e então imediatamente eu vou criando a separatividade, e a heresia da separatividade gera as emoções aflitivas, gera todas elas. Ela é a primeira, ela é a ignorância. A ignorância, então, faz com que quando eu encontre algo diferente de mim, goste ou não goste, aquilo que eu gosto, eu gero apego, aquilo que eu não gosto, eu gero raiva, e a relação entre apego e raiva geram as outras duas, os ciúmes e a inveja. Então, essas são, de acordo com a tradição budista e a tradição Yugdrumbon, que é essa tradição pré-budista tibetana, essas 5 emoções, elas causam todo o sofrimento que nós vivemos em nosso dia a dia, ao longo da nossa vida. Então, o sofrimento, o que nós chamamos de samsara, o sofrimento é gerado por essas emoções. E são essas emoções que nos mantêm no ciclo constante de renascimento e morte. A ignorância gerando o apego, gerando a raiva, gerando orgulho, gerando inveja. Então, de alguma forma, muitas de nossas doenças mentais, né, de acordo com a tradição, elas têm origem exatamente nessas emoções aflitivas, porque elas ficam em nosso fluxo mental e, ao se estabelecerem em nosso fluxo mental, elas, de algum modo, nos impedem ou dificultam nosso processo de realização, o nosso processo de iluminação. Porém, a gente não pode ser ingênuo de acreditar que as emoções aflitivas não estarão conosco, ou que nós seremos capazes de superar de forma imediata todas elas. A superação das emoções aflitivas, ela se dá com um processo, com um trabalho de treinamento mental, treinar a mente não para não sentir raiva, porque a raiva ela será sentida, o apego será sentido, o orgulho será sentido, a inveja será sentida, mas nós treinamos a nossa mente para reconhecer a raiva que surge e não se tornar raiva com a raiva, não seguir a raiva, não seguir o apego, mas se conectar diretamente com o nosso interior, com o nosso refúgio interior, com o nosso espaço sagrado. Então, raiva, apego, orgulho, inveja, ignorância, elas estão aí formando o samsara, fazendo o samsara, fazendo essa roda do samsara girar. Mas cabe a nós, em treinando a nossa mente, trabalhar sem cessar para que essas emoções aflitivas que surgem e estão no nosso dia a dia possam ser usadas como recurso, como alicerce em nosso caminho espiritual. Há um risco que é muito perigoso dentro do caminho espiritual, que é o risco de nós negarmos as emoções aflitivas. Há um risco. E muitas vezes, quando nós assim o fazemos, nós recalcamos. E ao
ao invés de trabalharmos e evoluirmos em nosso processo de liberação, nós fingimos não ter raiva e recalcamos a raiva, recalcamos o apego, recalcamos o orgulho, a inveja. Veja, a proposta do caminho espiritual não é negar que nós somos humanos, que nós estamos no samsara, muito pelo contrário, é reconhecer que nós estamos no samsara, que nós somos humanos, que nós temos as emoções aflitivas e usar as emoções aflitivas como recurso em nossa busca espiritual. Não sei se consegui dar um panorama, Caliel. Sim, com certeza. Algumas pessoas, você falou no termo, Denis, ignorância, e as pessoas pensam que essa ignorância, ela é uma limitação intelectual, mas a ignorância, esse entendimento de ignorância do budismo, vai muito além de uma questão meramente de limitações intelectuais, não é isso? A ignorância é a condição que nos colocou aqui. Então, essa ignorância não é uma ignorância, como o próprio Caliel chamou a atenção, não é uma ignorância no sentido de uma limitação cognitiva, um desconhecimento. Não. A ignorância é o olhar. É a forma com que nós olhamos para o mundo. É a forma com que nós olhamos para tudo que está ao nosso redor. O sofrimento, ele permeia todas as coisas. E os tibetanos dizem que há 4 pensamentos, 4 formas de pensar o mundo que nos ajudam em nosso processo de superação do sofrimento. E essas 4 formas de pensar, de olhar para o mundo, para as pessoas e para as coisas, faz com que a gente entenda o que é ignorância. Ignorância é a forma de pensar ao contrário do que eu vou colocar. Então, os tibetanos dizem, olha, se você quer começar o caminho espiritual, a primeira coisa que você faz é praticar 4 pensamentos que mudam a forma de ver, que te conectam, de algum modo, à perspectiva da sabedoria, não da ignorância. E a primeira coisa, o primeiro ponto é a impermanência. O que é impermanência? Nada, absolutamente nada que tenha surgido durará para sempre. Tudo tem começo, meio e fim. Mas nós não fazemos as pazes com a impermanência. Nós ocidentais, nós brasileiros, nós não fazemos as pazes com a impermanência. Então nós compramos um carro, compramos um celular, casamos e como ponto de partida nós dizemos vamos ser felizes para sempre. Isso já é um problema. De essência isso é um problema. Porque nada é para sempre. Se é composto, tende-se a dissolver. Se surgiu, tende a sumir, tende a desaparecer. Então veja que quando nós criamos identidade, logo surge o apego como uma emoção aflitiva e nós nos apegamos a algo e queremos que aquilo dure e permaneça exatamente do jeitinho do nosso apego. Agora, se nós estamos treinando nossa mente no caminho espiritual, tendo em vista a iluminação, o primeiro ponto aqui consiste exatamente em olhar para tudo, absolutamente tudo, e já no olhar ter em mente que vai acabar, que é impermanente. Então, essa casa onde eu estou é impermanente, o meu corpo é impermanente, ele vai nascer, ele vai crescer, ele vai criar rugas, maravilhosas rugas, porque são as marcas da minha presença no corpo. Meu cabelo vai ficar branco, minha barba está ficando branca. Por quê? Porque esse corpo é impermanente. E é maravilhoso que ele acabe.
É maravilhoso que a impermanência leve tudo aquilo que ela tem que levar. Então eu não crio apego, eu não gero apego, porque eu sei que é impermanente. E o apego é sofrimento sobre a perspectiva da permanência. Então, o primeiro pensamento que muda a mente é o pensamento de que o apego, perdão, de que as coisas são permanentes. Então, os tibetanos dizem, apaga isso e olha para tudo como impermanente. Se você olha para tudo como impermanente, você sabe que esse chefe difícil com quem você trabalha, essa relação de trabalho não vai durar. Ela é impermanente. Você sabe que a dificuldade que você passa hoje é impermanente, ela não vai durar. Mas você sabe também que as alegrias que você tem hoje não vão durar. São impermanentes. Da mesma forma que você não gera apego, você não gera raiva. Porque você sabe que aquela manifestação que te ofende é impermanente, ela não vai durar, ela não tem realidade em si. Porque se ela surgiu, ela vai desaparecer. Ela sequer existe. Ela vai desaparecer. Então, o primeiro movimento é fazer as pazes com a impermanência. O segundo movimento, ora, eu tenho esse corpo, eu tenho essa vida, e é aqui, nesse corpo e nessa vida, que eu tenho a oportunidade de atingir a realização, de atingir a iluminação. Se é nesse corpo e nessa vida que eu posso fazer isso, por que eu vou perder tempo? Por que eu vou me distrair? Por que eu vou me envolver com distrações? Então, o segundo pensamento que muda a mente é o nascimento humano precioso. Eu nasci, eu estou aqui, eu só tenho essa vida, eu já tenho mais de 40 anos. Talvez, se eu tiver muita sorte, eu ainda viverei uns 20 ou 30 anos. 40, quiçá. Porém, isso não é certo. Eu não sei. Eu não sei se eu não vou perder minha vida hoje. Então, se eu corro o risco de perder minha vida nos próximos 5 minutos, por que eu não dou valor, por que eu não valorizo e por que eu não percebo esse nascimento como a coisa mais preciosa que eu tenho? Porque eu me distraio, porque eu me perco com distração. Então, o segundo pensamento que muda a mente é pensar sempre no nascimento humano precioso. É aqui agora, é só essa vida, não tem outra. Não tem outra, não reconheço outra. Sim, podemos falar nos ciclos de nascimento, podemos falar das novas encarnações, né, de nossas próximas vidas, mas nós não temos esse domínio, então nós não sabemos como é isso. O que nós sabemos é que nós estamos aqui agora, que nós temos essa vida e que esse nascimento humano é precioso. Os ensinamentos dizem que é tão difícil nascer como humano que é como se uma tartaruga cega a cada 100 milhões de anos saísse para respirar no meio do oceano. Em todo o oceano só existe uma boia flutuando. E essa tartaruga, quando sai lá de baixo, colocar a cabeça exatamente no buraco da boia para respirar. Essa é a oportunidade que nós temos de nascer raríssima e nascer como humanos. A ciência fala que aquilo que nos gera, né, são bilhões de espermatozoides numa corrida e um só chega lá. Então, esse é o segundo pensamento que muda a mente e que nos dá a oportunidade de olharmos e reconstruirmos as perspectivas em relação às emoções aflitivas. Caliel? Muito bem, o papo está tão bom que eu fico só observando, só ouvindo. Mas nós temos 4 minutinhos ainda para encerrar o programa, Denis. O ocidental, como você bem falou, ele é esse turbilhão de emoção. Ora, apego, gosto, não gosto, sinto raiva, eu quero, eu cobiço. E você fala
sobre a impermanência, que tudo tem seu começo, meio e fim. E aí eu acho que o pensamento que vem na cabeça de muitas pessoas, mas afinal de contas, tirando todas essas emoções perturbadoras, compreendendo a impermanência, o que é que vai restar? O que é que realmente nós somos? Nós temos, compreendendo a impermanência, e teria mais dois outros pensamentos que mudam a mente, o karma, poderíamos falar, e o sofrimento, mas vamos tratar desses dois aí, temos pouco tempo, 4 minutos. O que realmente sobra? A oportunidade de estarmos sempre trabalhando sem cessar para auxiliar os outros. Então, quando nós percebemos que tudo é impermanente, e que a impermanência permeia todas as coisas, nós também percebemos que é importante reconhecer o outro e reconhecer no outro a oportunidade da liberação. Ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando sem cessar para a nossa liberação, nós desenvolvemos amor e compaixão. Então, essas duas palavrinhas, elas são essenciais dentro do caminho espiritual. Porque o amor e a compaixão, e de modo muito específico, a bodhicitta, a compaixão, a mente do despertar, que nos conduz, que nos leva. E é esse amor e compaixão que faz com que nós tenhamos a oportunidade de olhar para o outro e de apoiá-lo na perspectiva da liberação, na perspectiva da iluminação. Talvez a dificuldade da pergunta do Caliel, ela tenha por razão a nossa forma de pensar ocidentalmente. Então, como ocidentais, nós tendemos a ver o que resta na perspectiva de uma iluminação sendo alguma coisa futura que está em algum lugar, como se houvesse uma certa evolução, né, quase que científica. Mas a liberação, a iluminação, ela se manifesta como amor-compaixão. Como ter compaixão por todos os seres. Como amar todos os seres, sem apego, sem raiva. E ter compaixão, amor, compaixão por aquele que, de alguma forma, fere o nosso ego. Ter amor, compaixão por aquele que, de alguma forma, nós nos apegamos e nos liberamos desse apego na medida em que nós temos amor, compaixão. Então, ter compaixão por aquela pessoa famosa, aquela pessoa que ocupa espaço em nossa mente o tempo todo, que nos ofendeu, eu não olho para ela como um inimigo, mas eu olho para ela como alguém que merece alcançar a liberação, a iluminação. Então, o que resta, quando nós olhamos para tudo isso como impermanente, é a oportunidade de amar com os olhos. Se a ignorância é uma forma de ver, a sabedoria é uma forma de ver. E a sabedoria, de uma forma muito simples, ela pode ser compreendida como amar com os olhos. Amar tudo aquilo que os olhos tocam. O feio, o belo, tudo aquilo. As pessoas, as coisas, os animais. Talvez esse seja a saída, né, do ciclo de renascimentos e de sofrimento, que não é diferente dos ensinamentos cristãos, do ensinamento de Cristo e de tantos outros ensinamentos. Maravilha. Denis, obrigado, gente. Não se preocupe que o Denis encontrando um tempinho, ele vai voltar com outras entrevistas para a gente compreender mais sobre os ensinamentos budistas. Denis, rapidinho, obrigado. Quem quiser saber mais informações sobre você, como encontrar nas redes sociais, seu Instagram, fique à vontade. Pode me procurar no Instagram, no @padma_sandi, né? É o Instagram que eu utilizo para me comunicar no que diz respeito à prática espiritual, mas também vocês me encontram no Ligmincha, que é uma sanga do budismo bom, né? Em que nós realizamos uma diversidade de práticas. Então, por ali,
vocês podem conhecer um pouquinho mais do budismo bom, das práticas espirituais que aqui nós estamos trazendo e dialogando sobre elas.